E no vídeo de hoje eu quero te falar um pouco mais sobre Jean Lucas, que era de uma contratação que só faltava o anúncio para uma contratação onde o Inter está tomando balão agora para o Bahia. Mas dentro da direção do Internacional, o Inter ainda não descartou a contratação desse jogador. No vídeo de hoje eu quero te falar sobre uma nova investida que o Inter está fazendo para tentar não perder essa negociação. Outra coisa que eu quero te falar também é um pouco mais sobre Borré e sobre o Atlético Mineiro, que tinha saído do negócio e agora retomou as sondagens. Quero te falar um pouco mais também sobre essa situação e também te falar sobre Maurício. Ele sai do Inter, vai para o Bahia, vai para o Grupo City no caso. No vídeo de hoje eu quero te explicar um pouco mais, te trazer mais detalhes sobre essa situação, mas antes de começar o vídeo, roda a vinheta. Bom dia, colorados, começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, que é sempre muito importante, assim, sempre que tiver vídeo novo, o teu celular vai ser sempre notificado, tá bom? Além disso, também quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você, que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes, uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra, com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começando então aqui com as principais informações sobre o Internacional e eu quero começar aqui abrindo a pauta falando sobre o Maurício, que é um jogador que o Inter tem a partir agora, desde a venda do Johnny, que foi anunciado agora como novo reforço do Real Betis, o Inter vê no Maurício a partir agora a próxima grande venda que o Inter vai fazer ainda ou nesse 24 ou se o Inter conseguir no final desse ano de 24, Porque a ideia do Inter é manter o Maurício ainda nesse ano de 2024. É tentar fazer que o Maurício conquiste algum título com o Inter, Algum título relevante, no caso, sendo Copa do Brasil, Brasileirão ou Sul-Americana, que é os campeonatos que o Inter tem para disputar nessa temporada. Mas a ideia é realmente uma manutenção por parte do Maurício. Só que, de outro lado, existe o empresário do Maurício, que tem 20% dessa negociação, na verdade 20% do Cruzeiro, mas o Cruzeiro está devendo uma dívida para o André Curi, e aí, basicamente, o Cruzeiro, quando o Maurício for vendido, vai dar esse dinheiro, por exemplo, para o André Curi. Então ele quer vender o Maurício a todo custo, E por isso, que ele está tentando fazer esse tipo de movimento com o Bahia. O Bahia, que a partir de agora é o Grupo City. O Bahia é um dos times, se não mais, um dos times mais ricos do futebol brasileiro. Essa é a nova realidade que a gente está enfrentando, que é ver o Bahia como um dos grandes clubes do futebol brasileiro na questão monetária. E eles querem levar o Maurício, começaram a propor uma proposta ali de 12 milhões de euros, onde desse valor o Inter ficaria com 8 e 4, 2 seria para o Desportivo Brasil e os outros 2 seriam ali para Cruzeiro, que logo levaria, por exemplo, para o André Curi. Mas o Inter quer a manutenção do jogador e descarta vender o Maurício, independente do que acontecer para algum clube aqui dentro do Brasil. O Inter não quer fortalecer nenhum rival aqui do cenário nacional. Então, Palmeiras, que já teve interesse, o Red Bull, o Bragantino, que já teve interesse, o Bahia, agora que já teve interesse, o Inter não quer vender o Maurício para nenhum desses clubes. O Corinthians também chegou a fazer uma proposta pelo Maurício, no qual o Inter recusou. Na verdade, chegou a fazer duas propostas, Uma pelo Maurício e outra pelo Alan Patrick, e o Inter recusou as duas. Então, o Inter só aceita vender o Maurício se for para a Europa. E é isso que o Inter está priorizando, uma venda do Maurício para a Europa, e o próprio Maurício também tem essa mesma ideia. Eu conversei com uma pessoa muito próxima do Maurício e ele disse, olha, ele está muito identificado aqui com o Inter. Ele só vai sair do Inter se realmente for para a Europa. Ele não vai trocar o Inter, por exemplo, pelo Bahia, por exemplo, pelo Corinthians, pelo Red Bull Bragantino. Ele prefere ficar no Inter, esperar fazer mais uma boa temporada, para daí sim, algum clube do cenário europeu ver ele ali com bons olhos e aí sim fazer uma proposta de compra para o Inter. A outra coisa, o Inter só tem 50% do Maurício. Então, para o Inter vender o jogador, o Inter vai ter que vender por muito dinheiro para conseguir ter um lucro interessante para ele. Então, o Inter pensa em conseguir para ele 10 milhões de euros. Só que para o Inter vender 10 milhões de euros do Maurício, possivelmente o passe inteiro vai ter que custar 20 milhões de euros. Então precisaria chegar a algum clube com 20 milhões de euros. Ou algum clube que aceitasse só comprar 50% dele, comprar só a parte do Inter. Mas daí também entra naquele problema do empresário, do jogador que quer vender a parte dele para conseguir pegar a grana dele. Então é uma situação, é um imbróglio ainda que o Inter vive, mas o Inter está otimista com a permanência do jogador e conta com o próprio jogador para ele seguir no Inter e realmente só sair caso chegue alguma proposta fora do Brasil, alguma proposta que seja, por exemplo, mais direcionada para a Europa, tá bom?
Outra coisa que eu quero conversar com vocês agora é para falar sobre uma outra situação. Eu quero conversar com vocês um pouco mais sobre o Borré, porque o Atlético Mineiro meio que entrou nesta briga, entre aspas, pelo Borré, tá? O Atlético Mineiro tinha começado a entrar nessa negociação e depois saiu dessa negociação porque viu que o Inter ofereceu valores que estavam fora da realidade. Só que agora o Galo voltou a olhar para essa negociação, mas ainda vê uma grande dificuldade pelo motivo do Borré não querer vir ao futebol sul-americano. Mas o Atlético tá vendo que o Inter tá avançando com o Borré e o Atlético tá ali, tá esperando. Né? Qualquer coisa vai fazer ali algum tipo de movimento, porque o Galo disputa Libertadores, o Inter não disputa Libertadores, então o Galo vai ter esse tipo de atrativo adicional em relação ao Inter, mas o Inter também tem uma vantagem, que é o empresário do Borré. O empresário do Borré é o André Curi, que é um cara que tem um grande trânsito dentro hoje do Internacional, e se for por optar entre fazer uma negociação pro Galo ou pro Inter, né, que exige ali um pouco mais de comissão, ele vai optar pelo menos pelo Inter, porque é um lugar, por exemplo, onde ele já tem uma amizade, tem um ciclo de negócios um pouco maior, tá bom? Então, isso também está sendo, por exemplo, levado em consideração, porque o Borré, nesse momento, tem ainda essa possibilidade, tá bom? Outra coisa que eu quero conversar com vocês também é para falar sobre o Jean Lucas, que era o nome que o Inter tinha de um chapéu que estava tomando do Bahia. O Inter estava muito próximo de anunciar a contratação do Jean Lucas, ia ser um jogador que ia chegar por empréstimo de um ano, por uma temporada, mas aí o Bahia chegou com 6,5 milhões de euros. 3 milhões de euros vão ser para pagar a dívida que o Santos tem com o Mônaco, do próprio Jean Lucas, e outros 3,5 milhões de euros vão para o próprio cofre do Santos. O Santos que pagou na metade desse ano 6 milhões de euros junto ao Mônaco da França. E o Jean Lucas chegaria para ser um jogador reserva, chegaria para ser um jogador para compor elenco, já que o jogador da função hoje é o Arangues e ainda tem, por exemplo, o próprio Bruno Henrique como uma segunda opção. Então o Inter gostaria de trazer esse jogador sem custos. Essa é a ideia do Inter, pelo menos nesse momento, tá bom? Mas o Inter viu que tem essa dificuldade agora com a questão do Bahia e o Bahia se aproximando, e o Inter vai fazer uma nova proposta, porque o Inter sabe que o Jean Lucas quer vir para o Inter. Em vez do Bahia, o Jean Lucas tem uma preferência pelo Internacional, pelo fato de ser um clube mais bem estruturado, pelo fato de ser um clube que está numa capital um pouco melhor do que, por exemplo, no Nordeste. Ele vai ficar um pouco mais próximo nesse momento de uma região onde ele vê que tem um clube que pode conquistar grandes títulos. O Inter, que já teve interesse no Jean Lucas desde 2020, é um desejo há muito tempo que o Inter vem conversando para ter esse jogador. Então o Inter sabe também que tem o jogador do lado, só que o Santos quer grana. O Santos está com o Pires na mão, está na Série B, precisa de dinheiro. É ainda uma negociação muito complicada, mas o Inter ainda não descarta que possa conseguir, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deixe o teu gostei, se inscreva no canal e ativa aqui o sininho de notificações. Logo mais eu volto com novas informações. Grande abraço aqui para todos vocês, valeu, falou e foi!